Obrigada ao Senhor e obrigada a vocês, pastora Leia, pastor Jean. É um prazer estar aqui com vocês. E eu quero agradecer muitíssimo, esse privilégio de estar aqui compartilhando a palavra com vocês logo hoje, no Dia das Mães. É um dia super especial. Eu estou ali com os meus 3 filhos e agora a minha futura filha, a minha futura nora. Ali está o Azaf, a Vitória. Fiquem de pé, meninos, por favor. Vitória, Davi, Eli e Azaf. Azaf é o meu primogênito, a Vitória é a menina do meio e o Davi é o meu caçulinha. 3 filhos únicos, né? Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. É muito bom a gente poder estar ministrando junto com a família, porque o primeiro lugar onde a gente ministra é na nossa casa, na nossa família. Se a gente não pode ter alguém para testemunhar do que a gente está falando é verdade, então a gente não deve estar falando, não é? Pelo menos a gente não vai correr o risco de alguém falar assim, mas isso que você está falando não é verdade. Mas glória a Deus por isso, porque o Senhor tem nos dado graça, nos capacitado, porque toda a nossa capacitação vem dele. Amém? E eu sei que essa igreja aqui também tem sido erguida debaixo da mão do Senhor, do cuidado do Senhor. Louvado seja Deus pela vida do pastor Jean, pela vida da pastora Leia, pela sua família, pelos seus filhos. E glória a Deus por isso. Vendo, essas crianças, eu já apresentei muito, como criança, a minha vida toda de infantil foi fazendo apresentação no Dia das Mães. E a minha mãe, ela ganhava muitos presentes, porque eu sou de uma família de 11 irmãos. Eu sou a 10ª. Então, a metade da família, quando a minha mãe se converteu, foi criada dentro do Evangelho, e a outra metade já tinha nascido, Praticamente a outra metade já tinha nascido, dos 11 filhos. Então, os 6 últimos tiveram mais influência do Evangelho na vida deles. E toda apresentação de criança que tinha estava lá, aquela turminha, e ela ganhava muitos presentes. Cada um levava um presente. A gente não aceitava não dar um presentinho. Então, a minha mãe era muito feliz. Ela, agora no dia 1º de maio, fez 6 anos que ela foi estar com o Senhor. E com 84 anos. Uma mulher vitoriosa, uma mulher guerreira, que criou seus 11 filhos e ainda criou mais 2. 2 sobrinha e filha de criação. Ela cuidou, criou até casar, e glória a Deus pela vida dela. Muitos ensinamentos e princípios eu trago até hoje, passo para os meus filhos que vieram dela, que ela aprendeu dentro da palavra de Deus. E é esse o nosso caminhar com o Senhor. Então eu fico vendo aqui essas crianças lindas e maravilhosas, parece que é tudo flores, não é, gente? O Ministério de Mães, não parece? Parece que é só coisa bonita, mas não é. Se alguém falar com você que só quando a gente é mãe é que a gente entende que não é tudo flores. Não é tudo sorriso. Não é tudo lindo e maravilhoso como parece ser. Crianças são lindas e maravilhosas, mas dá trabalho. Muito trabalho. Amém. Por isso que eu digo que o Ministério de Mãe é um dos ministérios mais maravilhosos e mais difíceis da gente exercer, na face da terra como mulher. Amém? Uma mulher pode ser muito bem sucedida em várias áreas da vida dela, mas se ela não for bem sucedida como mãe, ela fica muito frustrada. Porque o que a gente mais quer na nossa vida é que os nossos filhos sejam bem sucedidos. O que a gente mais quer na nossa vida é que aquilo que a gente planta na vida deles frutifique e dê fruto, que eles sejam bons cidadãos, que eles sejam bons maridos, que eles sejam boas esposas. Esse é o anseio do coração de uma mãe. É verdade? Posso compartilhar com vocês? É o mesmo sentimento, não é? Então, na verdade, a vida de uma mãe ela é muito conturbada com vários sentimentos complicados. Uma hora você está chorando, você fica orgulhosa de ver, mas uma hora você quer
arrancar os cabelos do menino porque ele está aprontando uma coisa e você não tem como, né, às vezes impedir em público. São sentimentos de mãe. Se você falar que não tem esse sentimento, eu não vou acreditar que você é mãe. Porque toda mãe é assim. Ela quer o melhor para o filho. Uma hora ela está feliz, outra hora ela está triste. Uma hora ela tem medo, outra hora ela tem confiança. Mas o Senhor, é Ele que nos capacita como mulheres. Eu quero estar hoje meditando com vocês aqui, em Lucas 1, sobre a história de Isabel. Isabel foi mãe de Zacarias. E eu quero ler, pega para mim meu óculos, por favor, aí na minha bolsa. Eu quero ler o texto que fala sobre a vida de Zacarias. Quero ler com vocês Zacarias, os versículos, a partir do versículo 5, sobre a vida de Zacarias. Na verdade, é sobre de João Batista. Zacarias foi pai de João Batista. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote, Lucas 1, estão acompanhando? Estão acompanhando? Lucas 1. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Você pode repetir comigo a palavra irrepreensível? De modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas, você pode repetir comigo essa palavrinha pequenininha, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Lendo esse texto, algo que me chamou muita atenção a respeito da vida de Zacarias e Isabel é que eles eram, a palavra de Deus fala que eles obedeciam a Deus de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Quando você imagina assim, uma pessoa que obedece ao Senhor de uma forma irrepreensível, você assim fala que essa pessoa é o top do top do top. Concorda comigo? Nossa, fulano obedece tudo. Fulano é perfeito. A vida dessa pessoa, então, deve ser um céu. Deve ser maravilhosa. Concorda comigo? Se você vê uma pessoa assim, né? Quando você vê uma pessoa que está pecando, está aprontando, a gente já logo vê e já julga. Isso é natural. Que aquela pessoa ali deve passar um perrengue, porque ela está longe dos caminhos do Senhor, ela não está obedecendo a palavra do Senhor. Quando você vê uma pessoa, quando a palavra de Deus cita uma pessoa irrepreensível, você logo pensa que essa pessoa tem uma vida perfeita e maravilhosa. Só que a gente vê logo no versículo 7, o versículo começa com a palavrinha de 3 letras que é mas. Falou que ele era lindo, maravilhoso, perfeito, mas lá vem mais alguma coisa que tinha na vida dessa pessoa. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e eles eram de idade avançada. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque a vida cristã, ela não é um mar de rosas. É maravilhoso a gente viver com o Senhor. A gente como mãe, né, falando especialmente para as mães, é maravilhoso a gente ter o Senhor. A gente ter uma vida irrepreensível na palavra dele. Mas coisas ruins acontecem na vida de cristãos também. Coisas inesperadas também acontecem conosco. Dificuldades, aflições, medos, angústias também acontecem conosco. Vocês concordam comigo? Nós não somos aquelas pessoas que estão completamente num invólucro de proteção, que não vai acontecer nada conosco, não. Acontece. E aqui a gente vê o exemplo na vida de Isabel e de Zacarias. Eles eram irrepreensíveis diante do Senhor. Obedeciam todos os mandamentos do Senhor. Cumpriam tudo o que era necessário cumprir. E mesmo assim, eles tinham uma coisinha na vida deles que não era a perfeição que a gente imagina. Isabel não podia ter filhos. Ela era uma mulher estéril
E porque ela era uma mulher estéril, ela não era uma mulher completa e feliz. Alguma coisa faltava. Com certeza eles continuavam servindo ao Senhor, continuavam amando ao Senhor. Está aqui Zacarias lá no templo, no altar, adorando ao Senhor, sacrificando ao Senhor. Porém, eles não tinham filhos. Isso era uma lacuna na vida deles. E continuando a ler o texto, então é muito importante nós entendermos isso. Nem tudo vai ser flores, mas a palavra de Deus fala também. Jesus, ele deixou bem claro, olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições. Não vão ser poucas, não. Lá em João 16:33, Jesus deixou claro assim, olha, vocês vão ter aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eu quero deixar essa palavra no coração de você, mãe, de você, pai, de você, filho, que possa estar passando por uma aflição, uma provação hoje. Tenha bom ânimo. Amém. Tenha bom ânimo. Tenha motivação além daquilo que você está vivendo, para ver o Senhor acima de todas as coisas. Se alegre no Senhor. Porque o Senhor, ele domina sobre todas as coisas. Não tem nada difícil para o nosso Deus. Não tem nada impossível para o nosso Deus. Não tem nada que o nosso Deus não domine. O nosso Deus governa sobre todas as coisas, sobre o céu e sobre a terra. Eu estava vendo uma comparação do tamanho da terra com o tamanho do universo, dos planetas, das galáxias e de tudo que a gente não consegue nem imaginar, e nem existe equipamento suficiente para filmar, para mostrar, para a gente poder ter uma ideia do nosso tamanho no universo. Talvez a Terra, se a gente conseguir, vamos colocar assim vamos colocar uma parte, seja do tamanho de um grãozinho de areia no meio de uma das galáxias. Se a Terra é do tamanho de um grão de areia, gente, qual que é o nosso tamanho? A nossa mente humana não consegue medir isso. Eles colocam anos-luz, a nomenclatura lá, da unidade de medida, nem sei dizer, mas é algo que a nossa mente humana não consegue medir. Do nosso tamanho para o tamanho só da criação, das coisas criadas pelo nosso Deus. Agora imagina o tamanho e o poder desse nosso Deus que governa sobre todas as coisas. Governa sobre nós, governa sobre a sua vida, governa sobre a vida do seu filho, governa sobre as ansiedades que você tem, sobre as preocupações que você tem. O nosso Deus governa. O nosso Deus é vivo. E nós vemos aqui na vida de Zacarias e Isabel que esse mas na vida deles durou um longo tempo. A palavra de Deus fala aqui que eles já eram idosos. Talvez mais de 70, mais de 80 anos. Eles eram idosos. Naquela época as pessoas viviam muitos anos. Então vamos supor que eles já tivessem mais de 70, 80 anos de idade. Eles continuavam ali servindo e amando o Senhor. Independente da circunstância, aquele desconforto que eles tinham pelo fato de não poderem ter filhos, né? Aquela sociedade era uma sociedade onde quando a mulher não podia ter filho, ela era muito mal vista. Alguma coisa errada tem com essa pessoa. Hoje não é mais assim, mas naquela época era assim. As pessoas já olhavam para ela com o olho meio torto. E no final das contas ela vai dizer que ela se sentia muito humilhada por não poder ter filhos. E ela era uma mulher fiel ao Senhor. Por que isso estava acontecendo com ela? Às vezes a gente para perguntar, por que nessa situação uma pessoa tão fiel, tão boa, não é? Aparentemente tão em cima, tão perfeita nas coisas de Deus, por quê? Continuando aqui, diz o seguinte: ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora.
Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Aleluias! Depois de muitos e muitos anos de humilhação, de tristeza, de participar das festas de família, onde estava todo mundo ali correndo, as crianças, os sobrinhos, os netos, né, dos pais de Isabel, de Zacarias, e só os dois ali, naquela situação, já se passaram, vamos supor que sejam 80 anos, e eles já oraram, talvez eles começaram a orar no início do casamento, quando viram que o filho não vinha no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, talvez ela tenha parado de orar quando ela já não era mais fértil, né? Já não tinha mais menstruação, não ia mais preocupar com isso. Mas a oração dela chegou até o trono da graça. Gente, oração, Deus ouve todas. Todas as nossas orações o Senhor escuta. Todas as orações que você faz diante do Senhor, Ele ouve. Nem sempre Ele atende na hora que a gente quer, mas Ele ouve todas. Ele ouve e coloca lá, ó, essa oração aqui foi feita. Isabel fez essa oração aqui no ano tal, do mês tal, e essa oração está aqui. Eu tenho um propósito na vida dessa mulher e vai chegar o dia desse propósito cumprir. A fidelidade dela ao Senhor, permanecendo ali, junto com seu esposo, no altar do Senhor, adorando ao Senhor, irrepreensíveis em todos os mandamentos do Senhor, durante todos aqueles anos. A oração dela estava lá guardada. Só que Deus tinha um propósito. Deus não estava dando um filho para Isabel só para dar um filho. Deus tem um propósito para nós como mães, tem um propósito para os nossos filhos. Eu falo com os meus filhos, cada um deles foi gerado debaixo de um propósito. Cada um deles foi gerado debaixo de oração. E Deus tem um propósito para a vida de cada um deles. Queira Deus que eu veja esse propósito se cumprir. Porque o meu papel hoje como mãe é de ser uma intercessora, regando a mensagem, a semente que foi plantada no coração deles. Esse é o papel nosso como pais, como mães, como pais, de regar a semente que foi plantada. Deus ouviu a sua oração, seja ela qual for. Você fez uma oração um dia por alguma coisa que você ainda não recebeu? Eu tenho orações que ainda não foram respondidas. Alguém de vocês aí tem orações que ainda não foram respondidas? Sim. Sim ou não? Sim. Deus ouviu a sua oração. Eu espero que você não chegue aos 80 anos descrendo que Deus ouviu a sua oração e não vai atender. Porque Deus tem propósitos. Quando Ele quer atender propósitos na nossa vida, é no tempo dEle. João precisava de nascer nesse tempo. João não poderia ter nascido 20 anos antes. João não poderia ter nascido, né, se Isabel estivesse lá com 70, 80 anos. Ele não poderia ter nascido 30 anos antes, 40 anos antes. Não, ele tinha que ter nascido nessa época. Porque Deus tinha um propósito na vida de João. João seria o precursor do nascimento, da vida de Jesus. Ele não poderia nascer antes. Mas nós precisamos perseverar crendo, queridos. Crendo. Nosso Deus é um Deus verdadeiro. Nosso Deus ouve cada clamor do nosso coração. Principalmente do clamor do coração de uma mãe. Deus tem um cuidado especial com as mães. Porque Ele sabe que a nossa jornada, né, 24/6. Não é? Quantas mães nós temos aqui? Todas as mulheres aqui são mães? É algo maravilhoso. É algo poderoso, é algo tremendo. Mas o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos capacita. Todos os dias nós levantamos de manhã. Eu tenho o hábito de levantar de manhã.
Quando eu vou levar o meu filho na escola, quando ele perde o ônibus, eu vou levar, levanto mais cedo, se eu não tenho aula, eu vou levá-lo para a escola. E ele é testemunha que eu vou orando, eu oro por ele, oro pela Vitória, oro pelo Cirilo, vou orando o caminho. Tem dia que eu estou muito animada, eu oro até chegar lá na escola e repito e falo de novo. Porque todos os dias eu preciso regar as sementes que foram plantadas no coração deles. Todos os dias, essa é a minha função. Muito mais do que lavar, cozinhar, cuidar da casa, cuidar do marido, trabalhar fora, qualquer outra coisa. O meu ministério, quando eu sou mãe, é o primeiro, o mais importante. Por quê? Porque esse ministério vai determinar, como o próprio pastor disse, o que vai ser da próxima geração. O que eu plantar na vida deles hoje é o que vai florescer amanhã. E quando nós somos adolescentes, quando nós somos crianças, nós não entendemos muito o papel dos pais na nossa vida. Né? A gente não entende muito os limites que são colocados para nós. A gente quer ser livre, quer fazer o que quer, o que dá na cabeça. Não é assim? A gente não entende porque não pode, agora não, isso não é hora de comer isso, é hora de almoçar, tem que comer verde, tem que fazer... A gente não entende. Mas quando a gente cresce... Quando a gente vai ficando adulto, depois a gente tem filhos, aí começa o nosso ministério de intercessão. Toda mãe tem um ministério de intercessão, é ou não é? Se você não ora, não gosta de orar, não sabe orar, não intercede, seja mãe, que você vai ver que Deus vai te chamar com ministérios de intercessão, de velar, de zelar, de cuidar, através da oração, porque a gente ensina, a gente fala até um certo tempo. Depois, não adianta mais falar. Não adianta mais. Os nossos exemplos, eles vão valer, claro, porque o exemplo vale mais do que 1000 palavras. Nós precisamos ser o exemplo na vida dos nossos filhos. Muitas vezes a gente faz coisas só para que eles vejam o que a gente está fazendo, para que eles possam aprender vendo o que a gente está fazendo, não é? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que a gente faz, eles veem e eles estão aprendendo. Então, esse mas que a gente viu aqui na palavra a respeito da vida de Zacarias e de Isabel, ele pode ser colocado na nossa vida em vários pontos, não é? Por exemplo, a gente vê ali uma mulher, por exemplo, uma mulher muito bonita, mas alguma coisa está errada na vida dele. Ou a gente mora numa casa linda e maravilhosa, mas quando chove inunda tudo. O mar geralmente mostra uma coisa contraditória, o oposto daquilo que a gente estava falando, não é? Então, hoje, eu não sei a história de cada um aqui, eu, graças a Deus, eu tive uma mãe maravilhosa e cuidando de 11 filhos, claro que ela teve muitos erros, ela errou muito, a gente erra muito. Porque ninguém, quando o bebê nasce, não vem ali com um manual de instruções, né? Você faça isso, aperte esse botão, troque essa lâmpada e aperte esse parafuso. Não vem assim, né? O menino aparece, nasce e você tem que dar conta do bichinho, não é? Tem que dar conta, né? Imagina quando tem 2, né? Tem 2, tem 4... Tem 11. Porém, então, por conta disso, a gente erra muito, porque não vem com manual de instruções. A gente não sabe como opera, a gente depende da palavra de Deus, a gente depende do Senhor. Hoje, graças a Deus, com a tecnologia, a gente tem muitos ensinamentos. Hoje uma pessoa pode fazer um curso de como criar filhos, antes de ter filhos, é até muito bom, a teoria ajuda demais. Mas quando nasce, na prática, o negócio que é vivo, aperta, é vivo, não é? Não é um papel, quando você tem, por exemplo, aqui um papel, um pedaço de papel e uma tartaruga. A tartaruga não corre muito, ela não move muito, mas ela está viva. Ela vai te dar um trabalho que o papel não te dá. Então o negócio é vivo. E esse negócio vivo dá muito trabalho, porque você não sabe como operar. Não é uma máquina que você programa e funciona daquele jeito. Cada filho é de um jeito, não é? Cada
Cada filho tem uma personalidade, cada filho tem um jeito, cada filho gosta de uma coisa, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Lá em casa é assim, um gosta de frango ensopado, o outro gosta de frango frito. Então, quando estou assim muito animada, eu faço frango frito, faço frango assado, deixo separado e misturo o outro com molho, com as outras coisas, o frango mais molhadinho, que é o que eu gosto. Mas uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra. Então não tem como você agradar todos fazendo a mesma coisa. Gente, Deus nos olha e cuida de nós individualmente. Amém. Ele cuida individualmente de cada um. Ele contempla o desejo individual de cada coração. Deus é Pai. Ele é Pai, Ele é o nosso Pai. Então, não é uma coisa simples, mas a gente precisa depender do Senhor. Porque não é uma coisa que vem com manual de instruções. Então, o que eu estava dizendo a respeito do MAS, a gente precisa ter esse cuidado. Como as nossas mães, nós como mães e também as mães que nós vemos, que todo mundo aqui tem uma mãe, isso é único, todo ser humano nasceu de uma mãe. E se a sua mãe errou com você, lembra do erro dela, mas perdoe. Perdoe a sua mãe. Viu, meus filhos aqui, ó, perdoe a sua mãe. Perdoe a sua mãe pelas palavras faladas na hora errada, pelos beliscões, pelas faltas de ética, às vezes na hora de educar, de ensinar, né, de repreender. Perdoe a sua mãe, porque muitas vezes a gente tenta acertar, mas erra, não é? A minha mãe tentava acertar em algumas vezes e eu não a culpo por isso, porque cuidar de 11 filhos não é fácil, não se fazem mais mães como antigamente, concordo? Né? Não se fazem, mas já está perdoada. Depois que a gente tem filho, a gente reconhece que tudo que elas fizeram foi para o nosso bem. E muitas vezes agem de formas erradas. Hoje em dia tem tantas pesquisas, né? Tem tantas formas de ensinar, de educar, de fazer tanto, né? Pastora aqui que é psicóloga, ela sabe, tantos métodos que são, sei lá, talvez funcionem ou não, mas tantos métodos para poder ensinar, como você tem que falar com o menino, como você tem que educar, pode bater, não pode bater, cada método diferente. Mas no final das contas, a gente vai tentando, tenta um não dá certo, tenta o outro não dá certo, já aconteceu com vocês isso? Comigo já aconteceu. E é muito difícil, porque a gente não sabe mais o que fazer. A gente tem um refúgio que é o nosso Pai. Amém. Graças a Deus, porque a gente tem um refúgio. Graças a Deus, porque se a gente orar e pedir sabedoria ao Senhor, o Espírito Santo é quem nos capacita. Querida, talvez hoje você está aqui, querido, pai ou mãe. Primeira coisa, perdoe a sua mãe por tudo que ela fez, aquilo que te magoou, que te doeu, que talvez hoje você possa estar pensando assim, deixa esse mas para o lado bom da história. Minha mãe me machucou, mas ela está perdoada em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. A minha mãe me machucou, mas hoje eu cheguei aqui. E muitas vezes as nossas intenções em fazer com que um filho seja um bom filho, seja respeitoso às pessoas, seja muito educado. Às vezes a gente nem vê, né? Às vezes a mãe morre antes de ver o filho crescer, mas a semente que foi plantada, eu tenho certeza que vai brotar. Isso é garantido. Se eu planto uma semente aqui se eu planto aqui um abacaxi, não vai crescer uma batata. De jeito nenhum. Não vai. Se eu planto aqui uma batata, não vai crescer um abacaxi. Aquilo que eu plantei vai crescer e vai dar fruto. Que nós plantemos coisas boas no coração deles, para que deem frutos bons e para que lá na frente nós venhamos a ter uma velhice de paz, tranquila. Por quê? Porque nós vamos colher frutos bons e eles também. Porque eles vão colher os frutos daquilo que foi plantado na vida deles. Amém? Amém. A nossa dependência do Senhor, ela é 24 horas. Nós, como mães, precisamos depender dele completamente.
Porque se não for Ele para nos ajudar, para nos capacitar, para nos instruir como agir com cada um, como falar, o que falar, na hora que falar. Às vezes a gente fala coisas que não deve falar na hora certa, fala na hora errada, ou fala a coisa certa no lugar errado, ou fala a coisa errada no lugar certo. É difícil. Eu só posso dizer para você que a gente precisa do Senhor na nossa vida, precisa entender que o Senhor é aquele que nos ajuda a cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, e nos capacita a plantar, fazer uma boa plantação no coração deles, para que a gente tenha uma boa colheita no futuro. Amém. Esse é o desejo do nosso coração. Versículo 15. Pois será grande aos olhos do Senhor, se referindo a João Batista. Versículo 16. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, e irá diante do Senhor, do seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Eu sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está na presença de Deus. Eu fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você vai ficar mudo, você não vai poder falar mais nada da agora para frente. Por quê? Você não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque você não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas ele permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. E depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses ela não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Maravilhoso ver que a perseverança deles em amar e servir ao Senhor garantiu que eles vissem Deus cumprir um propósito na vida deles através da vida de João Batista. Havia um propósito. Havia um propósito. Eu fiquei pensando, será por que Zacarias teve que ficar calado? O que fala que o anjo disse para ele que porque ele não creu, né? Mas talvez ele fosse falar alguma coisa contrária àquilo que foi falado. Talvez ele não fosse confirmar aquilo que foi dito com fé. Porque quando a gente ouve uma palavra de Deus na nossa vida, queridos, saia declarando essa palavra com fé, porque isso vai acontecer. Aquilo que Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer. Amém? As promessas que Deus deu a você para os seus filhos, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir na vida dos meus filhos tudo que Ele prometeu. Eu quero ver, eu espero que não seja com 80 anos, Senhor, porque eu quero ver, eu quero participar. Mas se for, eu quero estar lá nos meus 80 anos, porque eu sei que Deus tem um plano e um propósito para cada coisa, para cada pessoa na face dessa terra. Amém? Amém. Às vezes você é filho, né, de uma mãe que Deus falou alguma coisa para você, falou com ela, e ainda não se cumpriu na sua vida. Querido, espero que vai cumprir. Vai cumprir, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir tudo o que Ele fala. Ele promete e vai cumprir na nossa vida. Amém? Amém. Isto é obra do Senhor. O Senhor olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Eu não vou ler o restante do texto a respeito da vida de Jesus, mas com Maria aconteceu algo semelhante também. Maria não estava esperando de ficar grávida. Ela nem casada era. Logo em seguida aqui vem o texto a respeito da vida de Maria. E Maria recebeu uma palavra de Deus. E o que eu achei muito interessante aqui na vida de Maria, depois vocês podem estar lendo o restante do texto, é que quando Maria recebeu a visita de um anjo, falando que ela ia ficar grávida, e essa gravidez não ia ser a partir de um homem, ia ser a partir
da visitação do Espírito Santo de Deus. É só ter fé para crer nisso. Amém? Naturalmente falando, Deus gosta de coisas que é fora do natural. Tudo que é fora do natural, a mulher está com 80 anos, então agora eu vou dar o filho. Esse filho é filho de milagre. Amém? Eu gosto de fazer milagre. Amém? Amém. Falou que é milagre com o nosso Pai. No caso de Maria, ela ficou sabendo que ela iria ficar grávida, ela aceitou a proposta que Deus fez para ela. Senhora, você vai ficar grávida. Ok, pode mandar que eu vou ficar. Só que não foi uma coisa tão simples quando parece. O anjo também disse para ela que Isabel estava grávida. E ela saiu, viajou lá para a casa de Isabel e foi ficar com Isabel. E eu aprendi uma coisa com isso. Olha, se você recebe uma palavra de Deus, mãe, pai, qualquer um de vocês aqui, se ajunte a pessoas de fé, para que essa palavra possa borbulhar e realmente crescer dentro do seu coração. Porque se Maria saísse dali e fosse ficar talvez com qualquer pessoa que não estivesse vivendo aquilo que Isabel estava vivendo, Isabel estava vivendo um milagre. Isabel estava vivendo algo sobrenatural na vida dela. O anjo falou com ela: olha, a Isabel, ela já está com 6 meses de gravidez, né? Ela devia estar lá com seus 70, 80 anos, não sei. E ela está grávida. Quando Maria falou: gente, esse negócio é bom demais, deixa eu correr para lá. Ela foi ficar com a Isabel durante esses 3 meses. Se alia pessoas de fé quando você se vê com uma palavra de Deus para se cumprir na sua vida. Há pessoas que estão vivendo milagres na vida delas. Porque se você se juntar a pessoas que estão andando a pé, você vai ficar andando a pé e talvez você não veja se cumprir na sua vida aquilo que você espera. Maria foi esperta. Ela entendeu o que estava rolando, o que estava acontecendo, e ela não quis saber de ficar ouvindo os comentários ali de um vizinho, de outra menina solteira, grávida. Ó, que negócio é esse de anjo, de Espírito Santo? Tem alguma coisa errada com isso. Muitos borbulhos ela deve ter ouvido ao redor dela, mas ela não deu ouvido a isso. Ela foi correr para ficar junto com Isabel. Isabel estava vivendo um milagre. Eu quero nessa noite incentivar você, mãe, pai. Você tem uma promessa de Deus para a sua vida? Se alia a pessoas de fé. Pessoas que estão vivendo momentos de fé na vida delas. Pessoas que viveram milagres na vida delas. Para que aquele milagre que você está esperando que aconteça na sua vida, você passe até quando ele chegar de uma forma muito mais fácil. Você consiga vencer com mais facilidade do que você se aliar, às vezes, a pessoas que não estão vivendo momentos de fé na vida delas. Que só falam palavras negativas, que só falam palavras de derrota. Que, ai meu Deus, meu pé, minha cabeça, meu olho. Entendeu? Amém. Procurem pessoas de fé para se aliar ao plano de Deus, ao plano que Deus tem para a sua vida, ao plano que Deus tem para os seus filhos. Porque se Deus tem uma palavra para você e para o seu filho, que às vezes hoje você não vê se cumprindo, às vezes ele pode estar desviado, não está conhecendo o poder de Deus na vida dele, está desanimado. Querido, se alia uma pessoa de fé que recebeu um milagre na vida dela. E ali juntos vocês vão poder começar a compartilhar. Olha, Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. Amém. Deus cumpriu na minha vida, Ele vai cumprir na sua vida também. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Amém. Ele é maravilhoso. Deus de milagre, glória. Deus de milagre. Ele fala aqui no versículo 37, né? Maria, ele disse, o anjo falou com Maria, né? Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois, versículo 37, pois nada é impossível para o nosso Deus. Você pode repetir comigo? Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada. O nosso Deus pode fazer qualquer coisa. Tudo que Ele quer, Ele pode fazer. E você é um milagre de Deus. Amém. A sua casa é um milagre de Deus. A sua vida é um milagre de Deus. Nós estamos aqui numa terra que não é a nossa terra natal, tá certo?
com muitos desafios diários. É um milagre de Deus. E muitos mais milagres Deus tem para fazer aqui, na minha vida, na sua vida, na vida da sua família. Amém? Basta nós crermos, nós confiarmos, nós declararmos, nos unirmos em fé na igreja. Se você sozinho não está conseguindo, se alie com uma pessoa de fé. Assim como Maria se aliou com Isabel naquele momento de tribulação que ela está vivendo, se alie com uma pessoa de fé, que Deus vai fortalecer a sua fé e aquilo que precisa acontecer, vai acontecer. Amém? Amém. Amém? Amém, amém. Eu creio. Eu quero que você se coloque de pé, nós já estamos caminhando para o final. Eu quero estar orando com você. Eu quero estar dando a oportunidade a você que é mãe, se você está num desafio de fé, por um filho, por um parente, por algo que você sabe que precisa ser gerado. Porque nós, gente, nós as mulheres, perdoa os homens, mas nós as mulheres, nós temos uma capacidade divina de gerar. O homem não tem útero, só gera não sei como, no espírito. Mas a mulher, ela gera. A mulher sabe como gerar, entende? A gente sabe, quando a gente imagina que está grávida, quando você só imagina, né, que está grávida, depois descobre que realmente está, aí começa, né, aquele mix de emoções, e você não sabe se chora, se ri, na mesma hora que você fica feliz, você já fica preocupada, ansiosa, já não sabe o que faz, não é assim? Mas essa gestação vai chegar, vai passar 9 meses, você tem 9 meses para poder se conformar com aquela ideia, de entender o que vai acontecer com o seu corpo, com a sua vida depois daquele dia. Então nós sabemos como gerar, amém? Eu tenho gerado os meus filhos, o futuro dos meus filhos, os meus netos, eu tenho gerado eles em oração. Porque isso é uma capacidade que Deus deu para nós mulheres, amém? Deus deu para nós mulheres. Então eu quero convidar as mães, todas as mães, para estarem aqui à frente. Eu quero estar orando por vocês. E nesse momento, se existe um desafio, né, na sua vida, às vezes você está aqui, você gostaria de ser mãe e você não é. Assim como tem aqui Isabel, que recebeu o milagre de Deus. Eu quero dizer para você que ainda não é mãe e que gostaria de ser, que você venha aqui à frente também, que nós vamos orar por você. Se ainda existe alguma mulher que gostaria de ser mãe e ainda não é, eu quero orar por você, porque Isabel recebeu um milagre na vida dela. Um milagre. Um milagre com propósito. Amém? Então, nós vamos orar pelos nossos filhos aqui agora, pedindo ao Senhor uma capacitação sobrenatural de Deus. Amém? Porque eu sei como é árduo. Família, gente, é tudo igual, só muda o endereço. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ser animadas em oração. Nós precisamos ter o nosso coração reanimado. Senhor, me capacita a ser uma intercessora. Amém? Eu quero pedir que o Senhor te capacite a ser uma mulher intercessora pelos seus filhos. A não desistir, a não desanimar. Porque tem hora que a gente cansa. Tem hora que a gente ora e não vê. Imagina se orar até 80 anos. Se for necessário, Deus vai te fortalecer. Amém? Se for necessário até os 80 anos, Deus vai te fortalecer. Mas às vezes a gente está quase... Sabe quando você está na fila do banco? A fila está enorme. E você está quase para ser atendida. Mas aí você não aguenta. Suas pernas já estão bambas. Você já está... Ah, não, gente, eu volto outro dia. Daí a pouco chama a sua senha. Às vezes a gente está perto de receber algo de Deus e a gente cansa. Se ajunte com uma pessoa de fé, assim como Isabel e Maria fizeram, em momentos onde que elas estavam vivendo um milagre, mas algo muito, muito sobrenatural estava para acontecer. Elas estavam gerando pessoas especiais. Nós geramos pessoas especiais com propósito. Deus tem um propósito na vida dos meus filhos. Deus tem um propósito na vida do filho de cada uma de vocês. Às vezes você está aqui, seu filho está lá no Brasil. Deus tem um propósito na vida dele lá no Brasil.
Deus não tem limite, Deus não tem fronteiras. Amém? Ele está trabalhando em todos os lugares. Amém? E eu quero estar orando com você agora. Você possa colocar no altar do Senhor esse momento, Senhor, te capacitar de uma forma sobrenatural a perseverar na intercessão, a não desistir. Você está quase lá. Amém? Senhor, nesse momento eu quero colocar a vida de cada uma dessas mulheres aqui, dessas mães. Nós temos aqui filhos, nós temos aqui pais. Mas, ó Deus, essas mulheres, hoje é um dia que nós estamos comemorando o nosso dia. É um privilégio poder ser mãe. É um privilégio poder gerar um ser humano que tem o sopro de vida neles. Que tem, ó Deus, uma parte do Senhor dentro deles. E isso ninguém pode negar, isso ninguém pode tirar. Todo ser humano no ventre de sua mãe recebe o sopro de vida e passa a ser uma alma vivente. E a partir dali, a responsabilidade de uma mãe de cuidar, de criar, de ensinar, de amar, em nome de Jesus, nós precisamos dessa capacitação renovada na nossa vida. Pai, depois dos filhos crescidos, se o Senhor não nos fortalecer, muitas vezes a gente se sente esmorecida, cansada, incapacitada. Mas eu quero dizer ao Senhor, Pai, fortalece a fé de cada uma dessas mulheres. Ó Deus, que elas venham, ó Deus, se ajuntarem em oração, se ajuntarem em fé umas com as outras, para que uma venha fortalecer a outra na caminhada de ser uma mãe intercessora. Pai, nós não abrimos mão dos nossos filhos. Nós não abrimos mão que os nossos filhos vão servir ao Senhor por toda a vida deles. Nós não abrimos mão, ó Deus, que eles vão conhecer o Senhor de fato. Nós não abrimos mão, ó Deus, que eles vão ter uma experiência pessoal com o Teu Espírito Santo, um encontro pessoal com o Senhor. Nós não abrimos mão, ó Deus, que eles vão ver o poder do Senhor agindo na vida deles e que eles vão se lembrar que existe uma mãe por trás que está orando, intercedendo e velando pela vida deles. Pai, fortalece cada uma dessas mulheres, os filhos que estão aqui, os filhos que não estão, os filhos que estão longe, os filhos, ó Deus, que estão perto. Em nome de Jesus, nós te pedimos um renovar de forças, ó Deus, um novo ânimo no meio da tribulação, um novo ânimo no meio da aflição, um novo ânimo, ó Deus, no meio da incredulidade, que haja alegria no nosso coração de estar gerando um propósito do Senhor na vida dos nossos filhos, que haja alegria no nosso coração, Senhor, de saber que o plano do Senhor vai se cumprir, que o tempo do Senhor vai acontecer na vida de cada um deles. Pai, fortalece essas mães, fortalece essas avós, fortalece, ó Deus, cada uma dessas mulheres, para que elas não desistam jamais, mas que elas venham ver, que nós venhamos ver o fruto do nosso trabalho, o fruto do nosso ventre que foi gerado, dando frutos para a glória do Teu nome. Eu abençoo cada uma delas com a paz, com a alegria e com a perseverança do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe a vida de vocês poderosamente.